Se for a sua primeira vez neste encontro, ahm, portanto, dizia, caso seja a sua primeira vez neste encontro, nós somos a comunhão da floresta, em que renovamos a vida da floresta por toda a comunhão anglicana. A Comunhão da Floresta é uma iniciativa da Comunhão Anglicana para juntar-se na conservação, proteção e restauração do mundo. E como é que nós fazemos isso? Fazemos através do nosso objetivo, que é ser uma das um ambiente, uma iniciativa de preservação do ambiente a nível mundial. Nós dizemos uma das, porque não queremos assumir que não existam outras iniciativas como a nossa. No entanto, existem muitas outras, mas nós também somos uma delas no mundo. Por isso que nós dizemos somos uma delas, pois apreciamos outros trabalhos que estão a ser feitos por organizações similares, sejam baseadas na fé ou baseadas na sociedade. Portanto, o objetivo da Floresta da Comunhão é aumentar o número de anglicanos no plantio de árvores, na proteção e restauração. O que nós queremos dizer é que a Igreja Anglicana, em várias partes do mundo, já estão a fazer trabalhos maravilhosos e como irão testemunhar nas apresentações neste webinar. Portanto, sabemos que esse trabalho já está a acontecer. Nós nos juntamos para ver o que está a acontecer e partilhamos nas várias plataformas. E também, portanto, nós estamos a dizer que queremos, ou estamos nessa jornada, neste processo de aumentar ou alavancar esse trabalho através da partilha de recursos, através de webinars como este, que é uma plataforma de aprendizagem. E assim nós temos evidências que o trabalho está a acontecer. Portanto, o trabalho já está a acontecer, apenas nos juntamos para mostrar e celebrar. Por que que estamos aqui hoje? Bom, essas sessões servem para criar, servir de ponte entre reflexões espirituais e também termos ações práticas e reflexões de advocacia e poderão ver isto através dos exemplos de zonas práticas como em Quênia e também de trabalhos de advocacia feitos no Brasil. E isto é para aprofundar o aprendizado, ah, e facilitar a facilitação e o engajamento episcopal e diocesano, mas também para unir a comunhão em oração. Portanto, depois de tudo isto, vamos orar juntos, vamos ouvir o que está a acontecer, vamos ouvir os sucessos e os desafios e vamos celebrar. E vamos também orar. Portanto, tenho a certeza que vocês sabem muito sobre a floresta, conhecem os desafios ou os problemas nas áreas de onde vocês vêm. Portanto, vamos partilhar esses desafios e sucessos no chat, mas deixa-me recordar-vos daquilo que é o nosso foco. Portanto, florestas é definida como toda a terra que tem mais de 0,5 hectares, com árvores de mais de 5 metros. Portanto, podemos pensar em floresta na sua vila, mas também a floresta que estás a plantar na sua igreja, ou estás a renovar uma terra que é pertencente da sua igreja, ou de uma instituição, ou uma organização que trabalhas com ela, que tudo isso nós podemos considerar a floresta. Portanto, iremos ver que se nós ignorarmos alguns fatos, podemos ver
os desafios que nós enfrentamos, como as cheias que estão a acontecer em algumas partes do mundo. Portanto, as florestas ocupam 80% de toda a terra e nós os dois fazemos parte desses milhões de pessoas vivendo na terra, temos a responsabilidade de cuidar. As florestas providenciam medicina, providenciam a comida, a madeira e outros recursos. Eu, por exemplo, eu estou sentada numa cadeira que tem partes de madeira e acreditamos que veio de uma floresta. Portanto, há uma circulação do ar que é regulada através da existência das florestas em todo o mundo. Portanto, quando o Frederico e também a reverenda estiverem a falar, iremos ver o que acontece quando nós não cuidamos das nossas florestas. Agora, o mundo já perdeu mais de 10 milhões de hectares de floresta, para dizer que nós estamos a perder entre já perdemos entre 2015 a 2020. E claro, nós reclamamos muito e nós vemos isso nos nossos países e isso ainda não parou de acontecer. Temos que 100, 122 milhões de floresta, hectares de floresta são afetados eh, pelos fogos, pelas doenças e outros desafios adversos. Se tudo isto não é levado em consideração, então estamos a olhar para um cenário onde não teremos plantas, não teremos alimentação, não teremos floresta. Então já podem imaginar. Vou-vos dar um segundo para imaginar os prejuízos. Obrigado por imaginarem comigo. Portanto, eu agora vou parar de partilhar a minha tela e espero que o Bispo Graham esteja preparado e também irei ver no chat. O Bispo Graham já está aqui e vamos. Muito obrigado a todos que contribuíram no chat. Consigo ver a vossa identidade. Espero que todos possamos partilhar estas coisas maravilhosas que estão a fazer na sessão que vamos ter daqui a pouco, depois dos nossos interlocutores. Vamos agora convidar o Bispo Graham. Obrigado, é muito bom estar aqui convosco, independentemente de onde estiverem. Estive na sessão da manhã e aprendemos muito no outro webinar da manhã. Ah, o, o coração do anglicanismo é lutar para salvaguardar e renovar a terra, que é a terra de Deus, é a criação de Deus, que é a dádiva de Deus. E quando nós plantamos e cuidamos das árvores, não estamos apenas a exercer o nosso discipulado, mas também estamos a apreciar o futuro. E há uma, há uma frase de Martin Luther que diz: mesmo que eu soubesse que amanhã o mundo fosse se destruir, eu ainda assim iria plantar a minha árvore de maçã. Plantar uma árvore é um ato de fé, a não ser que sejas alguém desesperado. Portanto, nós quando plantamos, às vezes não vemos o fruto do nosso plantio, mas nós plantamos para contribuir para um futuro que não é nosso apenas, mas que será afetado pela nossa ação de plantar. As plantas são majestosas, são uma extensão da vida
e também contribui para nossas vidas. E podemos também estimar a sua idade através da sua grossura e altura, através dos seus troncos. E contam uma história, as árvores, e contam as histórias dos momentos de seca, de chuva e desde doenças. E sabemos que muitas espécies de plantas estão em perigo por causa dos vários desafios que temos e doenças. Ao cuidarmos das árvores, estamos a espelhar o amor de Deus para com a criação. E também estamos a assumir a chamada de Abraão na história da criação, que é de preservar a dádiva de Deus como mordomos. Ao cuidarmos da criação, como criação de Deus, nós mostramos a nossa fé no chamado. E também se olharmos na dimensão do Shalom, que é a vida sendo Deus, estando no meio de nós, assim por dizer, eh, nos chama a essa reflexão. A narrativa cristã começa num jardim e no, Jesus foi nascido numa manjedoura e acreditamos que foi numa manjedoura feita de madeira e aprendeu do seu pai, que era carpinteiro, e, e, e existe uma relação muito profunda. Ele terá aprendido a criar juntas para unir as coisas e aplanar as arestas. Fora das muralhas da cidade, foi pregado numa madeira de uma árvore com os pregos cruéis e mantê-lo no lugar enquanto era colocado numa vara transversal onde foi torturado. Em culturas diferentes, associam várias espécies de árvores à madeira da cruz, incluindo o álamo tremedor, cujo nome científico sugere a sua reação à culpa que ainda carrega nas suas folhas trêmulas, que continuam a agitar-se de medo, por terem sido as madeiras do ato de crucifixação. Em muitos lugares existem árvores veteranas que se erguem com dignidade e são reverenciadas pelo seu sentido de permanência. As comunidades partilham histórias à sua sombra. Nas suas cronificações, as crianças treparam e fora da lei esconderam-se, e os seus frutos saciaram estômagos famintos, e madeira caída foi utilizada para a construção ou para cozinhar uma refeição e aquecer ao frio da noite. Em recantos e fendas, uma miríade de fauna vive e a flora cresce em cavidades úmidas ao longo de ramos sinuosos. Entretanto, à medida que as árvores inspiram e expiram através dos seus cloroplastos que preenchem as folhas, retém o carbono da atmosfera, grande parte dele criado pela nossa dependência excessiva de combustíveis fósseis para alimentar os nossos estilos de vida exigentes. Estas árvores guardam as memórias das comunidades na sua espera firme, por vezes ostentando as cicatrizes da guerra e com os mortos de pandemias enterrados à sua sombra.
São locais onde santos e pecadores são recordados. Talvez a árvore que plantares este ano seja o local onde serás lembrado de geração em geração. E eu já tive em muitas ocasiões sentado em madeiras ou em árvores de muitos locais do mundo e descobri muito sobre a caminhada de muita gente com Deus. Ao longo da narrativa bíblica, encontramos pessoas que se encontram com Deus junto a árvores. Abraão recebeu anjos junto aos carvalhos de Manre. Moisés ficou descalço junto à sarça ardente. Elias sentou-se em desespero junto a um arbusto de retama e recebeu o pão acabado de cozer. Nataniel foi chamado debaixo de uma figueira para um novo modo de vida. E Zaqueu subiu à árvore do sicômoro porque estava desesperado por ver Jesus passar. As pessoas falam de entrar numa conexão com o Criador no meio da natureza. Caminhar no ambiente florestal tem se revelado benéfico para o corpo, a mente e a alma. Os japoneses chamam de Shirin-yoku ou banho de floresta. Não é de admirar que haja quem, quando na natureza, sinta que pode juntar-se ao cântico da criação que ouve à sua volta. Que tudo que tem fôlego louve o Senhor. É por isso que dou a cada pessoa que confirmo uma árvore para plantar. E essa ideia veio da Tanzânia e também outros países fazem também esse ato, seja batismo, ou confirmação, ou casamentos e até funerais. Eu, quando eu confirmo, dou uma muda de árvore, uma árvore que vai crescer consoante a sua fé. E por que esse tipo de árvore? É porque neste lugar onde me encontro, no oeste da Inglaterra, a Madre Juliana, que é nossa santa medieval, ela tinha na palma da sua mão uma pequena ah, muda desta árvore. E nesse momento viu algo muito maravilhoso e bonito sobre Deus. Plantar uma árvore deveria fazer-nos como crianças novamente. Devíamos aproximar mais a esta infância para apreciarmos melhor a beleza da criação. Portanto, eu vos encorajo a fazerem isso, terem essa mentalidade, para poderem olhar para a criação, porem as mãos sujas, sujarem as vossas mãos na terra, sentirem-se conectados com a conexão. Como é que nós podemos viver de maneira mais simples, de modo que outras pessoas possam também viver? E como é que podemos encorajar os outros na nossa congregação, nas nossas capelanias, encorajar os outros, aqueles a quem servimos e lideramos, a pisar mais suavemente o planeta para o bem de toda a criação e daqueles que virão depois de nós. Obrigado. Bispo Graham. E enquanto falavas, ia refletindo sobre as várias plantas que eu já, ou árvores que já plantei, e estou a planificar visitar esses locais e ver essas árvores, ver o estágio delas. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas apreciações que estão a reagir, que estão a usar. Muito obrigado. E apreciamos muito o Bispo Graham por sua presença pela segunda vez neste encontro. Agora é o momento que nós esperávamos. Então, vamos ouvir as ações práticas, mas também a parte da advocacia. E neste, gostaria de convidar o Frederick Odinga para apresentar. Eu estou bem, consegue me ouvir? É, muito obrigado. Espero que não haja dificuldade de internet e mais uma vez obrigado por estar aqui pela segunda vez. Pode avançar. Eu sou o Frederico Odinga, trabalho com os serviços de desenvolvimento anglicano do Quênia, que é o braço de desenvolvimento da Igreja Anglicana aqui no Quênia, que serve 4 dioceses no Quênia. Nós só estamos, temos uma estrutura de escritórios regionais que apoia os serviços na diocese e também temos 10 escritórios regionais e os serviços anglicanos de desenvolvimento estão a nível nacional e apoiam o escritório do arcebispo. Fiquei muito impressionado com o Bispo Graham, a apresentação, que recordou-me da minha cultura em relação à apreciação às árvores. Na minha cultura, quando alguém morre, nós usamos ah, as árvores para fazermos as árvores. E, e mostra que naquele sítio onde a pessoa foi enterrada, nasce uma árvore. Então, também lembra-nos que quando Deus, Jesus, morreu por nós, ele foi pregado numa cruz. Portanto, isso dá um contexto em Quênia em que nós olhamos como é que nós relacionamos com as árvores e com a floresta. E nós temos um mandato que o bispo conseguiu enfatizar em termos da nossa responsabilidade moral em cuidar da criação de Deus. E estão centrados na marca da missão, na quinta marca da missão. Portanto, nós temos a responsabilidade de cuidar para a criação. Em Quênia, como nós estamos a promover o plantio de árvores e a conservação, é através da estratégia do Movimento Anglicanos Verde, que iniciou na África do Sul, e Quênia foi a terceira província a adotar o Movimento Anglicanos Verde. E no Quênia, sabemos que no Sínodo de 2018, o nosso objetivo, havia uma expectativa de estabelecer-se este movimento de Anglicanos Verde. E em 2017 houve um pequeno atraso. No entanto, o Sínodo adotou uma resolução e mandatou o ADS para coordenar a criação dentro da província. Portanto, isto foi lançado em 2018 numa das dioceses regionais de Machacos e cresceu em parceria com a Federação de Estudantes Anglicanos. Nós focamos em 4 áreas temáticas. É plantio de árvores e também gestão dos resíduos. E isto aconteceu quando no Quênia decidimos banir
o uso do plástico e usamos a ecoteologia como uma abordagem para mudar a mentalidade e comportamentos. Este trabalho coordenado através de um comitê que é gerido a nível nacional. E também existem outras entidades anglicanas a nível regional que apoiam a implementação deste programa. Então, olhando para o contexto que nós trabalhamos, é que aqui no Quênia, a Quênia tem vindo a perder cerca de 12 mil hectares de floresta desde 1963. Então, nós também notamos que temos perdido muitas florestas, e datado desde 1963, que é uma perda muito grande. E sabemos que perdemos os hectares de floresta para a expansão da agricultura, ou esta situação é atribuída à expansão agrícola, à exploração madeireira, onde as pessoas entram na floresta e tiram as madeiras, e também é devido à expansão das estruturas para criar condições para habitação. Okay? Depois temos um programa de habitação. Portanto, essas são algumas das áreas que levam à perda da floresta. E por causa disso, há consequências. E uma das consequências é a perturbação natural dos corpos de água. Por exemplo, temos um desafio no Lago Naivasha, que estamos a perder a água que alimentava a floresta no centro da Quênia. E também por causa da mudança climáticas, nós também vimos muita erosão do solo, vimos muitas cheias, enchendo comunidades que vivem à volta do lago Naivasha e desalojando muita gente e criando outros desafios na comunidade. E também vimos muita erosão da terra, e depois há deslizamentos por causa das cheias, mas também temos anotado perda de biodiversidade, pois algumas das relíquias das florestas vemos que estão a desaparecer. Por exemplo, eu quando estava a crescer, havia muita árvores de macadâmia, mas por causa do corte excessivo das árvores, essa população de árvores já reduziu. Mas também temos vivido muita variação de temperatura. Esse mês, a cidade de Nairobi viveu uma grande catástrofe e tudo isso é graças à atividade humana. Portanto, o Quênia definiu um objetivo para tentar retificar essas experiências e esperamos recuperar em volta de 30% uma cobertura de árvores e, através disso, possamos recuperar os 15 milhões de árvores que foram perdidas. E também possamos revertir os desafios e as perdas que estamos a viver todos os anos. Portanto, o Quênia desenvolveu um programa e esperamos plantar 15 milhões de árvores até 2032. E esta é uma declaração presidencial e para implementar isto, o governo colocou mecanismos para podermos alcançar isto. E um dos mecanismos é que desde outubro de todos os anos foi declarado feriado nacional e nesse dia as pessoas são encorajadas a plantar árvores nas suas casas e também nos seus locais de trabalho. Além
da- além da, além dos feriados nacionais, e Quênia também desenvolveu uma política, e esta política tem como objetivo apoiar no plantio de árvores no país. Isto é para ser alcançado até 2032. A restauração do ecossistema é para ra- restauração, neste caso, a Estratégia Nacional de Restauração de Paisagem e do Ecossistemas é para começou em 2023 e vai até 2032. E estas ações vão acontecer anualmente. Cada pessoa no Quênia deve plantar, é encorajado a plantar 30 árvores anualmente, pois nós temos uma responsabilidade moral como cristãos. Eh, o, os serviços de desenvolvimento anglicanos promovem a conservação da floresta através de mudança de comportamentos e mentalidades. E nós fazemos isso através do treinamento em ecoteologia e iniciativas que nós fazemos em parceria com a Universidade de São Paulo. E 200 campeões já foram treinados em ecoteologia para poder alavancar os esforços de conservação das florestas. Como província, nós estamos alinhados em como ajudamos o governo a atingir o compromisso do cultivo de 15 milhões de árvores. E, atualmente, já conseguimos plantar 10 milhões de plantas em toda a província. E, o, o nosso objetivo é mesmo encorajar os anglicanos e a sociedade para usar os espaços abertos para o plantio. Sabemos que já podemos até ter passado esses 10 milhões de árvores plantadas, pois algumas pessoas não partilharam os seus resultados. E como o arcebispo mencionou antes, quando és confirmado, deves ser capaz de plantar uma árvore. Nós também encorajamos as pessoas a plantarem as árvores. E nós também olhamos para a nossa tradição, onde plantamos árvores durante as cerimônias fúnebres das pessoas que nós amamos. E recentemente nós perdemos um diretor provincial, e quando fomos ao seu funeral, organizamos um plantio de árvores para homenagear e contribuir para a restauração do ecossistema e da biodiversidade e da floresta que nós temos no Quênia. E também foram criadas viveiros que servem como sítios para abastecer as dioceses. Então, foram criados viveiros de árvores para o efeito. Portanto, estes viveiros têm um benefício ecológico, mas também um equilíbrio. Então, através desses viveiros de árvores, eles são capazes de pagar as suas as despesas, sejam as propinas da escola, a segurança social e outras despesas. Portanto, é um projeto também de geração de renda. Ah, portanto, nós estamos a trabalhar com Manguaza
para a redução da pressão sobre os recursos florestais, que é para promover fogões de cozinha energeticamente eficientes e agricultura climaticamente inteligente. E também com a questão de aumento da produção da comida, nós estamos a implementar uma agricultura climaticamente inteligente. Quero vos mostrar um vídeo que demonstra um pouco do trabalho que nós fazemos na floresta, na conservação da floresta. Olá, paz e bem. Saúdo a todos e todas a partir de Belém do Pará, em meio à Amazônia. E vamos apresentar para vocês uma pequena pano de fundo, né, uma imagem do que é a floresta amazônica brasileira. Então, da onde saem as ações da Diocese Anglicana da Amazônia, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Então, este pano de fundo das nossas ações. Pode passar, por favor, Rodrigo. A primeira. Esta é uma imagem da Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira corresponde a cerca de 49% do território brasileiro. 49%. Portanto, é gigantesca a Amazônia brasileira. E a Diocese Anglicana da Amazônia, né, é um pouco menor, ela pega um pedaço um pouco menor da Amazônia, né, mas são cerca de 40 a 42% do território brasileiro está dentro da área da Amazônia. Né? Então, a Amazônia, a Diocese Anglicana da Amazônia é gigante em seu território, né, compreendendo 5 estados do Brasil. Por favor, próximo. Isto corresponde, então, a Amazônia brasileira corresponde a mais de 4.200.000 quilômetros quadrados. 4.200.000 quilômetros quadrados. Nesta Amazônia brasileira vivem mais de 30 milhões de pessoas. E entre esses 30 milhões de pessoas, cerca de 1 milhão são indígenas. Esses indígenas estão distribuídos em mais de 180 povos distintos, sendo que há ainda, segundo os institutos nacionais de estudo, cerca de 100 povos ou grupos vivendo isolados. Os povos isolados são povos que não querem manter contato, né, com a sociedade, especialmente a sociedade branca. Eles mantêm sua cultura em isolamento, vivendo em áreas distantes ainda, né, e quase inacessíveis da floresta. Os indígenas brasileiros, então, falam centenas de outros idiomas, né? Há muito ainda o que se aprender com todos estes povos. E do ponto de vista da fauna e da flora, a Amazônia brasileira, né, já tem catalogada mais de 30 mil espécies de plantas, 350 espécies, 350 espécies de, perdão, espécies de répteis. Nós temos também já catalogada 427 espécies de mamíferos, né? São mais de 3.000 espécies de peixes e mais de 1.300 espécies de aves. Sendo que
está confirmadíssimo, né, que nós temos um desconhecimento gigante ainda do que há na floresta. Nos últimos 5 meses já foram catalogadas mais 34 espécies de insetos, né, que não eram desconhecidos ainda. Então, à medida que avançam pesquisas científicas, se descobre a imensidão que representa a floresta amazônica, na sua área ainda afastada, né, a sua área ainda não pesquisada, a sua área ainda não dominada, mas também ela está em constante risco, né? E são gigantes os embates políticos com a mineração, a derrubada de árvores e os desafios também com o que chamamos de hidrovias. Querem abrir os rios da Amazônia para que ali passe, né, a produção de soja, especialmente para exportação. Dentro desse universo da floresta amazônica está localizada a Diocese Anglicana da Amazônia, que foi fundada em 2006, tem como sua bispa a bispa Marinês Bassotto, também bispa primaz da província do Brasil, né? Ela é uma diocese com somente 9 clérigos, né? Embora com 42% do território brasileiro, somente 9 clérigos. Porém, tem se empenhado grandemente, né, em cumprir a quinta marca da missão anglicana, né, de cuidar, né, da toda a criação. E para isto, especialmente depois do processo da pandemia, foram adotadas algumas ações muito práticas. Em 2022, foi criada a Comissão Diocesana de Sustentabilidade Ambiental e Povos Originários, que já no ano de 2023, um ano após a sua instalação, apresentou em concílio, né, a política diocesana de sustentabilidade ambiental, ou seja, as normas que passam a reger a vida da diocese em tudo que se refere a meio ambiente, sustentabilidade, compras, deslocamentos, e também instituiu um manual de boas práticas, que foram distribuídos a todas as comunidades, incentivando que tanto como pessoa, indivíduo, mas também como comunidade, pudéssemos partilhar e construir práticas de sustentabilidade, implementá-las em nossas comunidades e também nas casas, individualmente, dando um testemunho deste cuidado com a criação. E a partir deste ponto de partida, outros projetos vieram a surgir. Eu quero convidar a Gabriele, que está à frente de um desses projetos, assistente social, para apresentar o projeto Resiliência Climática. Boa tarde a todos. Como o reverendo falou, sou a Gabriele e estou atuando na coordenação de alguns projetos que são desenvolvidos aqui na Diocese Anglicana da Amazônia, né? Que mais especificamente projetos desenvolvidos aqui no estado do Pará. Então, como bem foi falado pelo reverendo Ives, né? Diante de todo esse contexto, né, que destaca a grandeza que é a Amazônia, e que faz parte a Diocese Anglicana da Amazônia. Então, a gente vai apresentar alguns projetos que são desenvolvidos aqui. Vamos começar pelo projeto de resiliência climática, que tem como objetivo avançar na resiliência climática por meio do reflorestamento, da preservação de sementes e de iniciativas agroecológicas comunitárias em comunidades amazônicas. Então, dentro desse projeto, há duas vertentes principais. A primeira está voltada à recuperação do bioma amazônico em comunidades ribeirinhas e também ao reflorestamento da vegetação nativa integrada à cultura do açaí. Essa primeira vertente, ela está voltada à construção de viveiros de mudas florestais
que foram construídas no município de Cametá, aqui no estado do Pará. E essa recuperação da vegetação nativa, ela é integrada à cultura do açaí, porque a cultura do açaí faz parte da vida da população que reside nessas comunidades ribeirinhas e também faz parte da economia local. Então, Cametá é um município em que há mais de 130 mil habitantes e tem uma economia fortemente voltada à agricultura. Então, e também a monocultura do açaí. Então, ao longo do tempo, essa monocultura do açaí, ela fez com que houvesse uma perda da biodiversidade local, reduzindo variedade de espécies e também de animais que eram específicos, né, que eram dali da região. Então, outra vertente também desse projeto é a implantação de hortas comunitárias em comunidades quilombolas da região aqui do Pará, que são municípios de Santa Luzia do Pará e o município também de Acará. Então, aqui são algumas fotos que nós trouxemos. A primeira foto mostra uma horta comunitária que foi implantada na comunidade de Santa Maria, uma comunidade quilombola. Também fotos que representam os viveiros de mudas. Tem uma imagem que eu gostaria de destacar também, que está relacionada aos viveiros. Essa imagem em que aparecem algumas mulheres, elas estão justamente nesse processo de preparo das mudas. Então, é importante destacar que essa participação ativa das mulheres nos projetos da diocese, né, são participações não só na tomada de decisões, mas em todos os processos que envolvem e que são necessários para o desenvolvimento dos projetos. Então, ao lado dessa imagem, tem alguns alimentos que foram produzidos nas hortas comunitárias também, e nas imagens acima são viveiros também que foram construídos. Então, só para colocar alguns resultados, foram produzidos mais de 1.900 mudas, considerando o último ano, né, o ano de 2025. Foram distribuídas mais de 1.700 mudas, foram comercializadas 305 mudas de espécies, né, de nativas, né, da região, e foram preservadas mais em torno de 27 sementes diferentes também. Então, nesse processo também houve a parceria da prefeitura do município, então é um projeto muito importante que acontece lá na região. As hortas também, houve uma produção de mais de 800 alimentos, que contribuiu não só para a segurança alimentar, mas no incentivo de práticas sustentáveis e o fortalecimento do trabalho coletivo. Então, esses espaços, né, essas hortas comunitárias, elas também são espaços de produção de alimentos saudáveis, que fortalecem também a comunidade e valorizam também as práticas tradicionais. Então, para a próxima imagem, nós trazemos também o curso de educadores populares na Amazônia, que tem como objetivo formar lideranças locais que atuem como modificadores em seus territórios, tendo como prática a elaboração de projetos com incidência social nesta região. Então, esse curso de educadores populares, se a Laura estiver disponível para complementar. Sim, sim.
Dando continuidade a essas ações, né, de justiça socioambiental aqui na Amazônia, é válido destacar também a atuação da Igreja Anglicana na hospitalidade e na coordenação, no fortalecimento do tapiri ecumênico e interreligioso que aconteceu aqui no estado do Pará, em meio à COP30, né, que é o maior evento climático do mundo. Então, a igreja foi muito importante nesse processo de fortalecimento dos movimentos, lutas sociais, ecumênicas e interreligiosas, que contou com a participação de mais de 50 entidades, né, dentre igrejas, organizações da sociedade civil, religiões afro e demais organismos ecumênicos, e mais de 4.000 participantes nas mesas temáticas. Então, foi um evento extremamente importante aqui para a região. Pode passar o slide? Ah, tá. Então, eu vou só fazer um encerramento, porque esse momento de oração vai ficar para o final da nossa atividade aqui. Então, é necessário reconhecer que os impactos das mudanças climáticas não atingem a todas as pessoas, né, de forma igual, né? Eles afetam com mais intensidade justamente as populações que já historicamente enfrentam desigualdades. Então, a ADAA, né, a Diocese Anglicana da Amazônia, compreende que proteger a floresta e os rios também é proteger as pessoas que dependem diretamente desses territórios para viver. Então, a atuação ela visa garantir que essas comunidades possam continuar vivendo com dignidade, protegendo seus territórios, seus modos de vida e também seus conhecimentos. É isso, obrigada. Agradecemos pela biodiversidade única, pelas plantas que curam, pelos animais que encantam, pelos peixes que alimentam os povos e renovam os rios, e pela sabedoria milenar dos povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas, que guardam os segredos do equilíbrio e do respeito à tua criação. Amém. Muito obrigado. E assim que vamos ao fim, vamos orar uma oração juntos, que está em inglês. Vamos orar.
Querido Deus, a quem a sabedoria é revelada em toda a criação, é quem plantou o jardim da, da terra para o florescimento de toda criatura vivente. Dá-nos corações de gratidão pelas florestas que louvam a Ti e a beleza e a abundância. Transforma-nos de descuidados e usa-nos para sermos mordomos fiéis e protege as florestas e o mundo dos fogos, das doenças e destruição. Que a terra possa ser renovada, as nações curadas e a criação junta possamos glorificar-te em Jesus Cristo, nosso Senhor. É muito bom estarmos juntos e podemos alguns estar de manhã, outros à tarde, nós agora. E é isso que nós envisionamos quando nós estamos a criar este evento para hoje, que poderíamos estar juntos e partilhar, fazer perguntas, ouvir um dos outros e finalmente orar juntos e sermos encorajados pelo Espírito Santo que todo o nosso trabalho não é vão. Muito obrigado pelo vosso tempo. Vamos partilhar estes recursos no nosso website e esperamos ver-vos em junho, quando estivermos a olhar para o ecossistema dos oceanos. Muito obrigado e tenham um bom dia, noite, manhã, e dependendo de onde estão. Muito obrigado. Tchau, tchau.